Estamos em um momento tão precioso de uma Santa Ceia. Carlos, mas por que precioso? É que muitas vezes a gente se esquece da profundidade deste momento. Quando você pegou esta partícula de pão, é tão profundo isso, porque a palavra de Deus diz que pelas pisaduras, pelos ferimentos de Jesus, nós somos curados. Isaías 53 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas angústias, Ele tomou sobre si todo aquele fardo, todo aquele peso. E Ele declara que nós somos curados. E também quando tomamos o suco, nós estamos dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não merecia. Mas o Senhor escolheu me amar. O Senhor escolheu me perdoar. Então, sabe, quando você participa da ceia, tenha isso no seu coração, que é o fortalecimento da sua identidade. Todos que o receberam, nos deu o direito de sermos filhos. Então desfrute dessa paternidade. Desfrute com gratidão no coração. Desfrute com a consciência de que é só graça, é só o amor dele. E Deus veio fazer morada em nossos corações. É assustador isso. O Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Ele veio fazer morada num coração como o meu, carente, um coração como o meu, que não tem força em si mesmo, mas Ele escolheu me amar. E Jesus dizendo: aqueles que me amam, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, ao participar da ceia, você está dizendo: eu pertenço a esse Deus Todo-Poderoso. E Jesus nos deu essa condição. A presença dele aqui é muito real nesta manhã, todas as vezes, mas hoje em especial. Queria que você tivesse com esta, sabe, esse descanso assim, ó. Dá uma respiradinha comigo, vai, faz um exercício só para ver, ó. Segura um pouquinho, agora solta. Se só respirando a gente já sente alívio, agora imagine, o Deus Todo-Poderoso está vivendo em você. E Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então que essa paz possa estar reinante no nosso coração, cada vez mais, a cada dia, na segunda, na terça, na quarta. Mas vamos para o meu tema aqui. Esse é só um momento de desfrute desta presença no Senhor. Nós estamos dando continuidade, abaixar um pouquinho o retorno. Nós estamos dando continuidade ao nosso projeto Alcance. Chegou o grande momento nesta semana de nós avançarmos, de nós multiplicarmos, de nós nos tornarmos canal de Deus. Mas eu queria trazer algumas referências nesta manhã. Que Deus, sempre quando Ele está prestes a realizar
algo extraordinário. Ele cria a oportunidade para que as pessoas que estão envolvidas abram o seu coração. E tem alguns textos que nós já conhecemos muito bem. 2 Reis 4, do 1 ao 7, está falando de uma viúva que o seu marido partiu, era um homem temente, era um homem de Deus, era alguém que servia a Deus naquela época, mas que infelizmente ele não administrou muito bem as suas finanças. Ele estava realmente, ele partiu, deixou dívidas para a viúva e por consequência essas dívidas alcançou os seus filhos. E o que aconteceu? Os credores, lá no verso 1, o teu servo, meu marido, o servo de Deus, o meu marido morreu. Certo dia a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Então, de certa forma, esse homem de Deus não administrou muito bem as suas finanças. Achou que era responsabilidade de Deus pagar as contas. Ele foi para o céu, sim, porque nós cremos numa eternidade. Mas as consequências de erros que nós cometemos, infelizmente, muitas vezes, vai atingir a nossa família. E essa mulher estava então viúva, triste porque o seu amado partiu, mas além disso ela estava num momento mais desesperador, em que ela estava prestes a perder os seus 2 filhos, porque na lei da época o credor tinha esse direito. Quantas vezes nós também vivemos de maneira inconsequente nas nossas finanças? Quantas vezes administramos as nossas finanças sem sabedoria? Quantas vezes gastamos o limite do nosso cartão, achando que aquilo é nosso? E olha, meu amado, a qualquer momento poderemos partir. Então vamos, ter um coração mais conectado com Deus. Pois tudo que temos, tudo que fazemos, tem que ser em conexão com a sabedoria do alto. E quem tem falta desta sabedoria, peça a Deus. E esta mulher estava então nesta situação. E ela estava prestes a ver seus filhos se tornarem escravos. Com certeza, ela chega desesperada. Segue no versículo 2, por favor, põe lá. Ela chega angustiada para o profeta. E Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Quando nós estamos passando por um momento desafiador, a nossa perspectiva, a nossa leitura, a nossa maneira de ver as coisas, ela se torna tão carregada do negativo. Ela poderia ter respondido de maneira diferente, mas ela deixa extravasar aquilo que está dentro do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ela estava angustiada e ela declara: eu não tenho nada.
Quantas vezes você se sente assim? Quantas vezes você chega diante de Deus, diante da situação, e você, sem perceber, você fala de maneira negativa? E ela declara: eu não tenho nada além de. Ela poderia ter respondido de maneira diferente. O que você tem em casa? Ela poderia ser objetiva. Olha, eu só tenho uma vasilha com azeite. Eu só tenho uma coisa pequena, insignificante, mas eu tenho uma vasilha com azeite. E quantas vezes eu e você cometemos o mesmo erro de não valorizarmos as pequenas coisas? Quantas vezes nós também declaramos e nos esquecemos do tesouro que nós temos na nossa vida? E a gente, quando está passando numa crise, nós dizemos: não tenho nada. E para nós que temos o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o próprio Jesus que declarou: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. E você sabe, pela palavra de Deus, pela Bíblia, de que Ele, quando você clamou para Ele vir na sua vida, Ele veio fazer morada. E aí então, nos esquecemos desta grande e poderosa verdade. E quando estamos passando pela luta: eu não tenho nada. Deus se esqueceu de mim. Tá vendo? O meu marido, homem que servia o profeta, foi embora, morreu. Eu não tenho nada. E nós lamentamos, em vez de enxergar na perspectiva de Deus, de enxergarmos de maneira muito segura de quem nós somos em Deus. Meu casamento está acabando. Tá por um fiozinho. Meu filho está indo de mal a pior. Minha vida está um caos. Eu não tenho nada. Só tenho um pouquinho de fé em Jesus. Eu só tenho um pouquinho. Eu sou filha. Eu sou filho de Deus. E aí usamos, numa linguagem inconsciente, falamos, não percebemos o que falamos. Meu filho é só por Deus. Meu marido, esse homem é só por Deus. Meu trabalho, é só por Deus. Usamos uma palavra sem consciência. Mas vou dizer, se seu marido, seu trabalho, se esta situação é só por Deus, era para você estar dando pulo de alegria. Porque esta situação, se é só em Deus e é só por Deus, então a vitória é garantida. Mas essa mulher apresenta o seu lamento. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não nos abandona no nosso lamento. Vamos para o verso 3, seguindo o texto. O profeta vem e dá a ajuda, porque ele perguntou: como que eu posso te ajudar? E ela falou: não tenho nada. Se ele ficasse só nesse ponto,
É como aquele homem que estava paralítico, que Jesus chega à beira daquele tanque de Betesda. Queres ser curado? E ele lamenta: ah, Senhor, quando o anjo vem para mexer as águas, ninguém me leva, ninguém me ajuda. Mas Jesus, Deus, olha para o nosso lamento e olhou para aquele homem. Ele fala: levanta e anda. E ele foi curado. E aqui o profeta então traz: então disse-lhe Eliseu: vai emprestar, já que você não tem nada, vai emprestar de todos os seus vizinhos, mas vai e empresta vasilha, traga aqui todas as vasilhas possíveis que você pode emprestar. E aí você conhece a história. E ela foi lá, correu, buscou ajuda. Então ela se despertou. Para quem não tinha nada, ela foi então buscar a vasilha. E ali então houve a multiplicação do azeite. E você conhece a história. Enquanto tinha vasilha, aquela pequena botija, tão pequenininha de azeite, ela virava e enchia uma, enchia outra, até que encheu todas. O nosso Deus é Deus de multiplicação. O nosso Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. Mas você tem que estar disposta a se colocar como vasilha na presença dEle, para que Ele transborde. Você tem que fazer a sua parte de trazer as vasilhas e colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, me dá a tua graça. Deus quer te multiplicar. E nós vemos em todas as situações, quando na parábola dos talentos, para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Os 2 primeiros de 5 multiplicou, de 2 multiplicou, mas teve um ali. E ele estava com uma visão tão carregada. E ele ficou com medo. Ele diz assim: tu és um servo que... tu és o Senhor que colhe aonde não plantou. A Bíblia não fala, não declara isso a respeito do homem desta parábola. O Senhor é um Senhor injusto, porque o Senhor colhe onde não planta. Então eu tive medo e eu enterrei o talento. A mulher deu a desculpa porque o seu coração estava cheio de angústia. Esse dá a desculpa porque ele tinha uma visão errada do propósito do Senhor que deu a ele um talento. E o Senhor responde: ô servo inútil e infiel, se você me vê como alguém que colhe aonde não planta, você deveria temer então. Se essa visão que você tem de mim, você tinha que ter pelo menos um respeito deste homem injusto que eu sou. Devia ter colocado o dinheiro no banco, esse talento no banco, para que você não entregasse do jeito que você pegou. Até o que você tem lhe será tirado. Então a desculpa, a justificativa deste homem, desta pessoa que pegou o talento, não adiantou. Então, meu amado, não adianta você dar desculpa, dizer que o seu fracasso é por causa disso, por causa daquele, não, você começou primeiro, agora a culpa é sua. Não, você é responsável pelo talento que você pegou. E nós somos chamados para servir esse Deus da multiplicação e permitir que Ele nos capacite a multiplicar o que nós temos. E eu pergunto: o que você tem? Eu pergunto: quem vive em você? Eu pergunto: onde está a sua fé? Eu espero que você comece a entender aonde esta palavra está levando você, que você possa dizer: não, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho confiança em um Deus todo-poderoso, eu tenho a minha fé num Deus cheio de compaixão e misericórdia, eu tenho esse Deus que me amou tanto, que entregou o seu Filho por mim. Então eu tenho tudo, e com Ele, para Ele, eu vou
fazer o que tem que ser feito. Eu, você, nós não temos desculpas. Se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos aqui cultuando um Deus vivo, você não está aqui cumprindo com uma obrigação religiosa de uma vez por mês estar tomando ceia. Não, você tem aqui todos os domingos a oportunidade de marcar um encontro de maneira coletiva com o seu Pai. Mas sim, o seu encontro com o seu Pai, ele é diário, ele está com você nas segundas, até todos os dias, 24 horas do seu dia, porque lá em Mateus 28 ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meu amado, eu queria te encorajar nesta manhã, que Deus, na sua compaixão, nos olha com misericórdia, e Ele está dizendo: filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Ele está chamando eu e você para desfrutarmos de um poder que já é nosso, desfrutarmos das bênçãos que Ele já nos deu, desfrutarmos de uma presença sobrenatural que está em nós, e nós agora somos participantes, como diz lá em 2 Pedro 1,4, nós somos participantes pelas promessas, pelas maravilhosas promessas, nós somos participantes da natureza divina. Dá um aleluia, vai. Será que você está entendendo? Será que você está entendendo? De que quem vive em você, é todo poderoso. Quem está em Cristo? Quem está em Cristo que dá um aleluia? Quem tem certeza diz glória a Deus. Ele vive em você, então tenha certeza disso, então dá amém. Se Ele vive em você, se isso é verdade, e a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é, aleluia. Deus não levou em conta meu tempo de ignorância, Deus não levou em conta os meus pecados, porque quando eu me lancei nele, eu desfrutei de perdão, de graça e de segurança de vida eterna. Eu desfrutei sim desta natureza, desta presença divina em mim. Mas Carlos, eu sou tão insignificante. Carlos, eu não me considero tudo isso. Então vamos mudar. Aí vamos para aquela passagem que faz parte do projeto Alcance. Aquela passagem da multiplicação dos pães. Jesus chega e pergunta: como faremos para alimentar esta multidão? E nós tivemos 2 discípulos ali que respondeu: Senhor. Um deles falou: Senhor, não tem jeito. Nem tanto dinheiro nós teríamos condições de achar um lugar para comprar esse pão, e não dá não tem jeito, manda esse povo embora, manda eles resolverem o problema deles, se estão com fome, azar é deles. Mas teve o outro, que olhou, falou: Senhor, dá licença um pouquinho, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Um falou: deixa o povo resolver. Esse traz uma coisa insignificante, tão pequena. Estavam lá 5.000 homens, 5 pães, 2 peixinhos. Mas ele tinha consciência de quem estava diante dele. Ele chega para Jesus e fala: só tem isso. Jesus falou: pronto, tranquilo, manda o povo se assentar. Distribuiu o povo, separando lá em grupos, e ele multiplicou. Eu te pergunto: o que você tem em casa?
O que você tem na sua vida? Quais os talentos que você tem? O que você sabe fazer para que esse talento abençoe pessoas? O que você tem? Ah, Carlos, eu tenho uma facilidade tão grande com criança. Como está esse talento? Ah, Carlos, eu tenho uma facilidade para aconselhar, para direcionar pessoas. Como está esse talento? Ah, Carlos, eu tenho uma facilidade para tocar, para cantar. Eu tenho uma facilidade de compartilhar o que eu tenho dentro de mim. Quais são os seus talentos? E nesta manhã, nós queremos dar a oportunidade para você pensar aí. Quais são as suas habilidades? Ah, Carlos, eu tenho uma facilidade de acolher pessoas. Ah, Carlos, eu tenho uma facilidade de ser uma intercessora, um intercessor. Ah, Carlos, eu tenho facilidade. Me permita, eu tenho a facilidade, eu tenho a habilidade de uma linguagem. E ela se colocou à disposição. Confesso que nem a conheço, só vi. Mas ela veio e falou: posso usar Libras? Porque tem alguém aqui que precisa entender o idioma. Nós falamos: não, você tem que trazer aqui uma carta de apresentação do seu pastor, porque eu não te conheço. Você está pensando o quê? Que você vai fazer o quê? Foi isso? Não. Prontamente, nós falamos: usa o seu talento. É evidente, irmãos, que tem que ter ordem. É evidente que temos que administrar todo o corpo, porque cada membro tem a sua função. Mas ela veio e se colocou. Mas ela não veio aqui para dizer: pastor, tem que ter alguém aqui que saiba fazer Libra. Pastor, olha, você tem que cuidar melhor das suas ovelhas. Tá, qual é o seu talento? Porque Deus vai cobrar de mim o talento que eu tenho. Mas fique tranquilo, viu? Porque você também vai prestar conta. Você também vai chegar diante de Deus e Ele vai falar: e aí, filho, quantos talentos você recebeu? Ah, eu recebi 5, Senhor. Pela tua misericórdia eu multipliquei. Eu recebi 2. Ou você vai chegar e vai dizer: eu enterrei meu talento porque o pastor não me apoiou. O que você quer? Púlpito? Fique à vontade. Mas o seu talento começa a ser desenvolvido na sua casa. Eu não faço porque não me deixam. Então me enterre. Pode enterrar. Mas lembre-se, até o que você tem lhe será tirado. Chega de desculpa. Ah, Carlos, eu não sei falar de Jesus, eu não conheço a Bíblia. Quem vive em você? Você não sabe contar o que aconteceu com você? Você não sabe abrir a boca e dizer: olha, eu era triste, angustiada, eu estava dominada por um vício, mas esse Jesus teve misericórdia de mim e Ele ama você. Qual é o seu talento? Carlos, você está pensando o quê? A obrigação é de vocês. É da liderança fazer. Tá bom, boa desculpa. Boa desculpa, eu não tenho dinheiro para comprar o pão. Boa desculpa. É responsabilidade.
desse Senhor que colhe onde não planta. Qual é o seu talento? Você colocou os peixinhos ali. Chegou a segunda etapa. E nós estamos sugerindo você a pegar o seu WhatsApp nesta semana e mandar um oi para essas pessoas que você colocou ali e dizer: ô cara, eu estou orando por você. Pô, eu senti de Deus de orar por você. Você está precisando de alguma coisa? Ah, Carlos, ele vai achar que eu sou religioso. Não. Ele está tão carente para ouvir uma palavra amiga. Então comece a usar o seu talento, do seu jeitinho ou do seu jeitão. Nós estamos crendo, irmãos, que Deus está movendo. Nós cremos que somos uma das últimas gerações. Se não for a última, não tem problema. Mas há 48 anos, eu conheci Jesus. A Carla está falando todo domingo isso. É verdade, porque meu coração está tão cheio de gratidão. De poder falar, passou-se os 48, como tem gente da minha idade de fé. E falar: Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Não sou super-homem, não sou super-cristão, eu só sou teu filho. E só sou um louco para confundir os sábios. Então você tem o seu talento. E você vai receber um folhetinho. E você vai ter a oportunidade de escrever 5 talentos. E de você vai ter a oportunidade de você escrever as suas desculpas. E você fala, ou então, apresente as 5 desculpas. E só, não tem problema. Mas nós queremos que você olhe para você e veja as suas habilidades. E que você possa dizer: Senhor, está aqui o meu talento. Me use. Está aqui, Senhor amado, a minha habilidade. Ah, tá vendo? Habilidade aqui. Estava no script, tá? Então, para você escrever. E nós queremos que você seja despertado nesta manhã. Então, se tratando do nosso projeto Alcance, é a segunda fase. E você mandar um WhatsApp para essa pessoa e dizer: olha, eu tenho orado por você. Eu senti desejo de orar por você. Está precisando de alguma coisa? Mas você também, nós cremos, irmãos, este salão vai ficar pequeno para a glória de Deus. E nós precisamos de uns 300 de Gideões aqui para acolher, para assistir, para cuidar. Ah, mas eu vejo que se a igreja não vai crescer se não tiver gente para cuidar. E você vai fazer parte? Hã? Mas se não discipular, se não cuidar, e aí? E o seu talento? É fácil apontar o dedo, não é? Você vai fazer a sua parte como aquela moça está fazendo? Tem que cuidar. Você vai cuidar pelo menos do seu filho na sua casa, da sua esposa, do seu marido? Para de criticar, meu querido. E fique tranquilo. Você colhe, eu colho o que eu planto. Você que se considera o dono da verdade e tem resposta para todas as perguntas e a solução para todos os problemas, seja prático e faça a sua parte. Mas não aponte o dedo, não dê desculpa. Você e eu possamos dizer, como Isaías: ai de mim, eu vi o Senhor, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, que habito no meio de povo impuro. Ai de mim, Senhor,
Tem misericórdia. Reconheça a sua limitação. Reconheça as suas desculpas. Isaías, quando ele falou isso, vem do altar um anjo com uma tenaz, uma brasa, e queimou os lábios dele, purificou a vida dele. E o que aconteceu? Ele se tornou um profeta. Meu amado, qual é a sua desculpa? Eu não tenho nada. Não? Quem é batizado com o Espírito Santo aqui, dá um glória a Deus. Como é que estão os dons do Espírito na sua vida? Como é que estão os frutos do Espírito na sua vida? O que você tem feito com os seus seguidores lá nas redes sociais? Qual é o papo que você tem nas redes sociais? Você está multiplicando o seu talento ali? Ou você está sendo o dono da verdade, defendendo o seu ponto de vista? Fique tranquilo. Você está lançando semente ali. E fique muito tranquilo. Se essa semente é na carne, se esta semente, o Espírito não está com você, eu ou qualquer pessoa vai colher corrupção. Gálatas 6. Eu te pergunto, como está o talento seu em relação aos seus seguidores? Quais os likes que você recebe? É porque você testemunha de Jesus ou porque você tem uma pose? Porque você tem uma pose. Qual é? Ou porque eu penso assim e acabou. É a minha opinião. É? E qual é a opinião de Jesus a respeito da sua opinião? Carlos, não volto mais aqui. Tá bom. Não tem problema. Fique tranquilo. Enterre o seu talento. Respira fundo. Carlos, respira fundo. Queridos, tudo isso é para dizer que você tem muito talento. Que Deus te presenteou para você fazer diferença nesta geração. Feche seus olhos. Nós queremos, depois desta oração, que você preencha este folheto. E você relacione. Não, eu tenho talento, Senhor. Eu tenho mais de 1.500 no meu Instagram. Eu tenho mais de 5.000. Aleluia. Senhor, eu vou multiplicar com sabedoria, com graça, o teu reino no meu Instagram, no meu WhatsApp, no meu Face. Senhor, eu vou multiplicar o talento na minha casa. Eu vou multiplicar o talento em relação aos meus filhos, à minha esposa, ao meu marido. Eu vou multiplicar o meu talento lá no meu trabalho. Eu vou ser o melhor funcionário. Eu vou ser o melhor patrão. Eu vou ser o melhor prestador de serviço, que as pessoas vão falar tão bem de mim que eu não vou ter mais nem tempo para trabalhar. O que você tem? Pai, a tua palavra, Senhor amado, é desafiadora na minha própria vida. Pai, nós não temos desculpa alguma para deixar a nossa família endividada. Assim como aquele servo do profeta deixou aquela viúva endividada, seus filhos prestes a serem escravos. Senhor, nós não temos desculpa alguma de dizer que o Senhor é injusto porque colhe onde não planta.
nós não temos desculpa alguma para dizer que não temos recurso para comprar o pão. Mas, Senhor, nós queremos mudar esta linguagem e dizer: Senhor, só temos uma pequena vasilha, com um pouquinho de azeite, mas o pouco na Tua presença se multiplica. Pai, só temos 5 pães e 2 peixinhos. Pai, só temos 1 talento, mas esse 1 eu vou multiplicar. Espírito Santo, desperta-nos a realmente assumirmos a nossa responsabilidade de nós sermos luz do mundo e sal da terra. Queremos resplandecer a Tua luz. Queremos resplandecer a Tua luz em todos os lugares, nas redes sociais, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, nos nossos negócios, em tudo, Pai. Eis-nos aqui. Somos homens de lábios impuros, assim como Isaías. Mas, Senhor, nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica. Eis-nos aqui, envia-nos para esta geração. Envia-nos como mensageiros do Teu reino. E nós queremos sim no DPL testemunhar do Senhor. Ó Deus, nós queremos sim, ó Deus, no projeto Alcance, comunicar com essas pessoas. E ó Deus, queremos contar para todas as pessoas o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço as minhas limitações, as minhas desculpas, mas nesta manhã eu me coloco em Tuas mãos, as minhas habilidades, os meus talentos, eu consagro a Ti. Tem misericórdia, me capacita, me dá unção para que eu possa multiplicá-los. Eu reconheço, Pai, que em mim não há sabedoria suficiente, mas o Senhor pode me dar, me acrescentar a sabedoria do alto. E diante da Tua presença, eu declaro, eu vou buscar mais vasilhas, eu vou buscar peixe e pães, mesmo que seja insignificante, o meu talento, eu creio que o Senhor vai multiplicar. E eu serei canal nesta geração para expandir o Teu reino. Amém. Pai, que a Tua igreja, Senhor, possa estar em harmonia, que eu, Carlos, possa estar em plena sintonia com o Teu querer para esta geração, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão passar perante vocês. Não quero